Imagine a seguinte cena: uma jovem cheia de sonhos entra em um casamento que parece perfeito, mas esconde uma armadilha que poucos perceberiam à primeira vista. Essa é a história real de Cristina, uma mulher que descobriu, no pior momento, que o verdadeiro inimigo de seu casamento morava dentro da própria casa. E o mais surpreendente? A virada que mudou tudo não veio de um gesto heróico, mas de um detalhe que ninguém havia notado, até que ela decidiu investigar. Tudo começou como um conto de fadas moderno. Cristina conheceu Denis, um homem charmoso, profissional bem-sucedido e atencioso, que a tratava como uma princesa. Havia apenas um pequeno detalhe: ele morava com a mãe, Eugênia Mikhailovna, em um apartamento de 2 quartos. É temporário, ele garantia, enquanto a mãe, com um sorriso cálido, convidava a futura nora a se mudar para lá após o casamento. Por que pagar aluguel se aqui tem espaço de sobra? Guardem o dinheiro para o futuro, argumentava, servindo o chá com uma gentileza que parecia sincera. Cristina acreditou. Que erro! As primeiras rachaduras apareceram já no primeiro mês. Um comentário aqui, uma crítica ali, o sal da sopa em excesso, a poeira mal tirada, a roupa estendida do jeito errado. No início, ela engoliu seco, atribuindo tudo ao instinto materno de Eugênia, uma mulher que havia criado o filho sozinha e via a casa como seu reino. Mas o que parecia apenas manias de perfeccionismo logo se transformou em uma campanha de humilhação sistemática. A sogra passou a descartar jantares preparados com esmero, isso não dá para comer, a rearrumar móveis sem consultar ninguém e a menosprezar Cristina na frente de visitas, como se ela fosse uma intrusa, não a esposa de seu filho. Denis, por sua vez, repetia o mesmo discurso: dá um tempo, mãe sempre foi assim. Ela vai se acostumar. Mas a paciência tem limites. E o de Cristina estourou no dia em que, após 3 horas cozinhando um borscht para impressionar a sogra, viu o conteúdo da panela ser jogado na pia com um gesto de nojo. Só desperdiça comida, declarou Eugênia, enquanto o líquido escorria pelo ralo, levando consigo os últimos resquícios de respeito que Cristina ainda nutria por ela. Naquela noite, o casamento balançou. Cristina exigiu uma posição do marido, mas recebeu apenas desculpas esfarrapadas e um pedido para entender. Foi então que ela fez uma promessa a si mesma: se Denis não fosse capaz de defendê-la, ela mesma tomaria as rédeas da situação. E foi exatamente o que aconteceu, de um jeito que ninguém esperava. O estopim veio em uma manhã de sábado. Enquanto Eugênia saía para fazer compras, Cristina resolveu fazer uma faxina geral no apartamento, algo que a sogra sempre criticava por não ser do jeito certo. Moveu móveis, lavou cortinas, deixou tudo impecável. O resultado: um furacão de ódio ao retornar. Como você ousa mexer nas minhas coisas? Gritava Eugênia, arremessando roupas de Cristina pelo chão como se fossem trapos. Você não passa de uma hóspede temporária. Essa casa é do meu filho. Denis, paralisado com a lâmina de barbear na mão, não soube reagir. O medo da mãe era mais forte que o amor pela esposa. Mas Cristina já não dependia de ninguém. Com um gesto firme, ela abriu o aplicativo do Rosriestro no celular e exibiu a verdade nua e crua: o apartamento, herdado do falecido pai de Denis, estava registrado exclusivamente em nome dele. Eugênia não tinha nenhum direito sobre aquele espaço. Olha só, disse Cristina, virando a tela para a sogra. Parece que você é quem está aqui por tolerância. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eugênia empalideceu, balbuciando desculpas esfarrapadas: eu só queria proteger meu filho, cuidar das coisas. Denis, atordoado, confirmou a informação. Nunca havia checado os documentos, sempre acreditou na versão da mãe. A máscara da autoridade desabou em segundos. A mulher que se julgava intocável agora tremia, consciente de que havia perdido a única moeda que lhe restava: o controle. Cristina não queria uma guerra, mas uma família. Por isso, deu a Denis um ultimato sem volta: ou você assume seu lugar como marido e dono desta casa, ou eu vou embora, para sempre. Dessa vez, ele escolheu certo. Com voz firme, ordenou à mãe: você pode ficar, mas sob uma condição: respeito. Sem ordens, sem humilhações. Caso contrário, arrume outro lugar. Os dias seguintes foram de tensão silenciosa. Eugênia, derrotada, evitava confrontos, sabendo que uma palavra fora de lugar poderia selar seu destino. Até que, uma semana depois, surpreendeu a todos: talvez seja melhor eu me mudar.
A Ludmila Petrovna aluga um quarto perto daqui? Denis suspirou aliviado. Amava a mãe, mas a convivência havia se tornado insustentável. No final, Cristina não ganhou uma batalha, ela recuperou sua dignidade. E provou que, às vezes, a justiça não precisa de gritos, apenas de um clique no lugar certo. Porque a verdade, quando vem à tona, não pede licença, ela simplesmente muda tudo. A vida que antes era um campo minado de tensões transformou-se em algo impensável: paz. Mãe, a gente ajuda com a mudança, prometeu Denis, e não foi só com palavras, o apoio financeiro veio quando necessário. Um mês depois, Evgenia Mikhailovna já se instalava em um apartamento de um quarto no prédio ao lado. Cristina, em um gesto que surpreendeu até a si mesma, ajudou a escolher cortinas e organizar os armários. O conflito, que parecia eterno, esvaiu-se como fumaça ao vento. As duas mulheres, outrora inimigas declaradas, tentavam agora costurar os retalhos de uma relação possível. A mudança foi radical. Ninguém mais fiscalizava os horários, criticava as escolhas ou transformava jantares em tribunais. Denis, pela primeira vez, respirou fundo não como um filho asfixiado, mas como um homem dono de suas quatro paredes. 6 meses depois, a notícia que ninguém ousava esperar: Cristina estava grávida. Evgenia Mikhailovna, ao saber, desabou em lágrimas. Não eram lágrimas de arrependimento tardio, mas de uma alegria que transbordava os limites do orgulho ferido. Me perdoa, sussurrou, segurando as mãos da nora pela primeira vez sem hostilidade. Tinha medo de perder meu filho. Cristina respondeu com um sorriso que valia mais que 1000 desculpas: mãe, o Denis não vai a lugar nenhum. A gente é família. E você faz parte disso. O nascimento do neto foi o selo definitivo dessa trégua. Evgenia Mikhailovna, que antes espreitava cada movimento da nora como uma guardiã implacável, agora era a avó que chegava com sopas caseiras, mas sabia a hora de ir embora. Não interferia, não julgava, apenas amava, do jeito que sempre deveria ter feito. Denis, por sua vez, era outro homem. O rapaz que tremia diante do olhar materno havia se tornado um pai seguro, um profissional respeitado, um marido que planejava o futuro com as próprias mãos. Promoção no trabalho, carro novo, sonhos de uma casa maior. Sabia, confessou certa noite à esposa, se não fosse aquela briga feia com a minha mãe, a gente ainda estaria se arrastando na mesma lama. Você teve coragem de fazer o que eu não tive. Cristina sorriu, porque sabia, aquele dia não havia sido um fim, mas um recomeço. Às vezes, é preciso queimar pontes para construir estradas. 3 anos depois, a família se mudava para um apartamento de 3 quartos, delas, comprado com suor e planejamento. Evgenia Mikhailovna permaneceu em seu cantinho alugado, mas agora por escolha, não por exílio. Havia aprendido, na Marran, que filhos adultos não são extensões de si mesmos, mas pessoas com direito a voar sozinhas. As visitas eram frequentes, os almoços de domingo voltaram a ser celebrações, não campos de batalha. O passado ficou para trás, como uma lição dolorosa, mas necessária. Cristina, olhando para trás, entendia, aquele escândalo era inevitável. A verdade, quando calada, apodrece. Melhor que tivesse vindo à tona cedo, antes que o ressentimento envenenasse uma década de convivência. Denis, por sua vez, jurara a si mesmo, nunca mais permitiria que sua mulher fosse menosprezada, nem mesmo pela própria mãe. A família agora vinha em primeiro lugar, não a família do sangue, mas a que se constrói com respeito. Quanto a Evgenia Mikhailovna, ela havia recebido a lição mais dura: manipulação não é amor, e controle não é cuidado. Relacionamentos não se mantêm pela força, mas pela escolha diária de estar ali, sem amarras. Essa história prova algo que muitos esquecem: conhecer seus direitos não é arrogância, é sobrevivência. Um simples documento do cartório redefiniu os papéis naqueles 4 cantos e forçou todos a olharem no espelho. Hoje, com o segundo filho nos braços, Cristina agradece a versão mais jovem de si mesma, aquela que não se calou, que não aceitou viver como convidada na própria casa. Porque família não é sinônimo de submissão. É parceria. É dignidade. E, acima de tudo, é saber que, às vezes, o amor mais forte nasce justamente das fraturas que ousamos consertar.